Shalom. Boa noite, povo que vai morar do céu. Oh, glória! Louvado seja Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem a Santa Palavra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Mateus 5, 1. Dando continuidade ao Sermão do Monte. Mateus 5, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Curve a sua cabeça. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus, exaltar, glorificar o teu santo nome. Papai querido, nós estamos aqui nessa noite porque nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, e só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Papai querido, nós estamos reunidos aqui para prestar um culto racional ao Senhor, com todo o nosso amor. Oh papai querido, nós te adoramos e queremos clamar ao Senhor, que as nossas mentes sejam levadas cativas até a Ti agora, Senhor, e que verdadeiramente Teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar em nossas mentes e corações, e tudo que for falado aqui verdadeiramente faça sentido para nós, e que haja mudança de vida, que haja transformação de vida, Senhor, que verdadeiramente nós possamos aprender com esse sermão, ó Deus, a ter uma vida que Te agrada, uma vida segundo a Tua palavra, ó Deus. Oh Deus querido, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Lindomar fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, abençoa, Senhor, a vida física, emocional, sentimental, espiritual, acadêmica, Senhor, aonde Teu Filho colocar a planta dos pés, que seja grandemente abençoado, e clama a Ti, Senhor, e estenda essas bênçãos a todos os irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, que estão nos assistindo pelas redes sociais, que também possam ser impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que um menino, ele estava olhando a sua avó escrevendo uma carta. A certa altura, ele perguntou: vovó, a senhora está escrevendo alguma história do que aconteceu conosco? É por acaso a senhora está contando alguma história sobre mim? A avó parou de escrever, sorriu e comentou com o neto: Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras que eu estou escrevendo é o lápis que eu estou usando. E gostaria que você fosse como esse lápis quando você crescesse. O menino, sem entender muito, olhou para o lápis, intrigado, não viu nada de especial naquele lápis, e falou para a avó: vovó, mas ele é igual a todos os outros lápis que eu vi na minha vida. E a avó respondeu para ele: tudo depende do modo como você olha as coisas. Há algumas qualidades nesse lápis que, se você, quando crescer, conseguir mantê-la, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. A primeira: você pode fazer grandes coisas, mas você nunca deve se esquecer que uma mão está te guiando, e esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre lhe conduzir em direção à sua vontade. A segunda: de vez em quando eu preciso parar e apontar esse lápis, e quando eu faço isso, o lápis sofre um pouco, mas no final ele estará muito mais afiado. Portanto, meu filho, quando vier os problemas, busque a sabedoria e força em Deus para superá-las. Terceiro, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado.
entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal ou vergonhoso, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. A quarta é que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro dele. Portanto, meu filho, cuide do seu coração, para que Deus possa sempre fazer morada nele. E a quinta, outra qualidade do lápis, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida, você irá deixar traços e marcas. Por isso procure ser consciente de cada ação, pois elas vão impactar diretamente a sua vida e a vida de todas as pessoas ao seu redor. O tema da mensagem dessa noite é: a felicidade ao alcance das suas mãos. Repita comigo: a felicidade está ao alcance das minhas mãos. Quem não quer ser feliz? Qualquer pessoa que você olhar e que você perguntar, essa pessoa vai falar para você: eu quero ser feliz. Agora entenda, a felicidade está ao alcance das suas mãos. É só você pegar. Depende de você, da sua atitude, da sua coragem. O Sermão do Monte é, de todas as mensagens de Jesus, uma das mais mal interpretadas. Uns dizem que a salvação, o plano de Deus, que é o desejo de todos para ir para o céu, e para que isso aconteça, deve-se observar o Sermão do Monte. Outros chamam de tratado em prol da paz mundial. Instam as nações em toda a terra a aceitá-lo como tal. Mas vamos tentar entender um pouquinho do contexto de quando o Senhor ministrou esse sermão. Vamos tentar entender o pano de fundo. Primeiro, todos nós sabemos que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro dos 4 evangelhos. E o Sermão do Monte, ele não está aqui por acaso. Existe um porquê. Observe também que ele está logo nos capítulos iniciais de Mateus. E se você parar para refletir, para analisar, para pensar, nós vamos entender que Israel já estava há 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Já havia 400 anos que Deus não falava com os homens, nem por escrita e nem por profeta nenhum. 400 anos o povo estava aguardando, e Deus em silêncio. Então toda a nação de Israel estava sob as profecias do antigo concerto, e eles aguardavam o cumprimento das profecias, principalmente no que diz respeito ao nascimento, à vinda do seu Messias. E qual é o propósito de Mateus? Qual o propósito desse livro ter sido escrito? E nesse livro está o Sermão do Monte, escrito nele. Ele queria provar para todo Israel, para todos os povos, que o silêncio de Deus havia sido quebrado. Ele queria provar que Deus agora falava novamente com as pessoas, que Deus estava falando. Ele queria provar que Ele fez isso com a vinda do Messias, o Messias tão esperado. E esse Messias é exatamente Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E se você ler, se você estudar Mateus, você vai constatar que esse evangelho, ele é o mais judaico
dos 4 evangelhos. É um evangelho escrito com palavras de uma forma que especialmente dirigida aos judeus, ao povo de Israel, com o contexto habitual, histórico e religioso dos judeus, e uma linguagem que o judeu assimilava com facilidade e entendia todo o seu contexto e todo o seu conteúdo. Então a ideia era dizer para o mundo: o silêncio havia sido quebrado, o profeta havia sido enviado e havia preparado o caminho para o Messias, e esse Messias já estava na terra, e esse Messias era o Cristo, amém? Como o mestre exemplar que Jesus sempre foi. Jesus, ao iniciar esse sermão, ele não começa com críticas negativas aos escribas e fariseus. Antes, o Senhor Jesus inicia esse discurso com uma ênfase positiva sobre o caráter idôneo e as bênçãos que decorrem para os cristãos. Eu fico imaginando, e eu acredito que todos nós conseguimos vislumbrar isso, imaginar a atenção que aquela multidão estava dando ali para Jesus, principalmente quando Jesus iniciou esse sermão e proferiu as primeiras palavras: bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados, ela tinha um significado muito forte para aquele povo, para os que ouviam naquele dia, porque essa palavra traz a ideia de alegria divina, de alegria perfeita. E essa bem-aventurança sugeria satisfação e suficiência interiores, que não dependiam das circunstâncias externas. É dentro, não é de fora. É isso que o Senhor estava oferecendo, e é isso que o Senhor oferece para todos nós que confiamos nele. As bem-aventuranças descrevem as atitudes que devem estar presentes em nossas vidas. E Yeshua nos ensina sobre a verdadeira felicidade. O homem, e nós sabemos muito bem disso, é um ser obcecado pelo prazer. O hedonismo, a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano, parece ter virado uma regra para a sociedade, e as pessoas estão vivendo hoje só querendo buscar prazer. A grande questão é: aonde está o seu prazer? No dinheiro? No sucesso profissional? Na cultura? No sexo? Na diversão? Nas viagens psicodélicas? Eclesiastes 2, do versículo 1 ao 10, a palavra nos mostra que Salomão buscou a felicidade na bebida, ele buscou a felicidade na riqueza, ele buscou a felicidade no sexo, na fama, mas ele constatou e deixou registrado para nós que tudo era vaidade. John Piper disse que o problema da humanidade não é a busca pelo prazer, mas o contentamento com o prazer terreno, carnal, um prazer raso, um prazer passageiro. Deus nos criou sim para o prazer. A busca da felicidade, ela é legítima sim. Todos nós queremos e precisamos e devemos buscar a felicidade. Mas nós precisamos entender que o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, ela está em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus,
é desfrutar da presença de Deus para sempre. Agostinho disse: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti. Olha que palavras lindas, olha que palavras maravilhosas. Olha aqui: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti, até repousar no Senhor. E nós precisamos entender isso. Mas vamos ver, vamos começar a entender essa perícope lida. O antagonismo entre a felicidade aos olhos do mundo e a verdadeira felicidade. Existe um antagonismo aí sim, porque a verdadeira felicidade, ela repudia o que o mundo aplaude. Jesus diz que é o pobre, é o que chora, é o manso, é o puro, é o perseguido que é feliz. Para a grande maioria das pessoas isso está errado, é loucura. Como ser feliz sendo pobre, chorando, sendo manso, puro, perseguido? Mas Jesus vem e diz: bem-aventurado é o pobre em espírito, e não a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora, e não é aquele que é durão, não aquele que é insensível. Jesus diz: bem-aventurado é o manso, o que abre mão dos seus direitos, e não o valente, o brigão. Jesus diz: bem-aventurado é o pacificador, aquele que evita contendas, aquele que busca apaziguar os ânimos exaltados. Jesus diz: bem-aventurado o puro de coração, e não aqueles que se banqueteiam com todos os prazeres do mundo. Jesus também diz: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, e não aquele que procura levar vantagem em tudo. Jesus também diz que quem ganha a sua vida a perde, mas o que perde, esse a ganha. Vocês conseguem ver o antagonismo entre o que o mundo diz e o que a palavra de Deus diz? Jesus diz que o humilde é que será exaltado. Amados, nós precisamos entender que a verdadeira felicidade está nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Jesus não disse: bem-aventurados são os ricos, porque as riquezas, elas não satisfazem. Elas até dão alguns prazeres, sim, é bom, você consegue muita coisa, mas ela não traz a felicidade, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, e nem todo ouro, nem toda prata que existe no mundo poderia encher o vazio da nossa alma. A verdadeira felicidade está centrada não nas posses, não nos bens, mas sim no gozo íntimo com o abençoador. Deixa eu te perguntar, como está o seu relacionamento com o Senhor? Porque para alcançar a felicidade não basta posse, mas nós precisamos desfrutar da presença do Senhor. Um homem, ele pode morar num palácio e não se deleitar nele, não ter prazer de estar ali. Ele pode ter o domínio de um reino, ter todos ali na palma da sua mão e não ser feliz. O salmista, no Salmo 116, verso 7, diz que Deus
é o descanso da alma. É em Deus que nós precisamos descansar. A verdadeira felicidade é deleitar-se no Senhor, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber nos rios dos prazeres do Senhor. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é o sol, Ele é o escudo, Ele é a herança, Ele é a rocha, Ele é a alegria, Ele é a nossa esperança, amém? Ele é o nosso tudo. E a verdadeira felicidade consiste em tomar posse dessas bem-aventuranças hoje. A verdadeira felicidade consiste em você tomar posse dessas bem-aventuranças, dessas bênçãos hoje, e não no futuro, não na eternidade. Um terceiro ponto, que nós não precisamos esperar a eternidade. Nós precisamos aprender a começar a desfrutar de todas essas bem-aventuranças hoje, porque essas bem-aventuranças, Miguel, está à sua disposição. O Senhor colocou à nossa disposição. Porque vejam bem, analisem comigo aqui a fala do Senhor. Jesus não disse: bem-aventurados serão os pobres em espírito ou de espírito, conforme a versão. Mas Ele diz: bem-aventurados são. Repita comigo: eu sou um bem-aventurado. Amém? Os crentes, nós, o povo escolhido de Deus, a igreja, nós não seremos felizes quando chegarmos no céu. Nós somos felizes hoje, nós somos felizes agora, amém? Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados, e não apenas quando estivermos na presença do Senhor. Um outro ponto que nós precisamos entender aqui desse primeiro ponto do Sermão do Monte é que a nossa alegria, ela precisa estar fundamentada no ser e não no ter. A verdadeira felicidade consiste no ser e não no ter. As pessoas dizem que quando eu tiver 18 anos, eu serei feliz. Outras, quando eu me formar na faculdade, aí sim eu serei feliz. Outras, não, quando eu me casar, eu serei feliz. Não, quando eu tiver meus filhos, eu serei feliz. Não, quando eu ver meus netos, eu serei feliz. E as pessoas passam pela vida como um gato passa num telhado de zinco quente, só sente o calorzinho. As pessoas não vivem, não desfrutam das bem-aventuranças, não desfrutam daquilo que o Senhor tem. Elas ficam protelando: eu vou ser, quando? Não, é hoje. O Senhor está falando: você vai ser feliz, é hoje, é agora. Não temos que esperar. Mas precisamos entender que ser pobre de espírito ou em espírito não significa pobreza financeira. O Sermão do Monte, ele foi muitas vezes tão mal interpretado, que teve um monge franciscano, São Francisco de Assis, italiano. Ele leu o Sermão do Monte e ele entendeu que ele deveria renunciar às riquezas financeiras para viver uma vida de pobreza, para ficar enclausurado em um monastério, e que se ele fizesse isto, ele teria crédito diante de Deus. Mas nós estamos vendo, eu quero mostrar para vocês que não tem nada a ver com isso. Jesus não falou nada sobre pobreza financeira. Pelo contrário, a pobreza em si, meus amados irmãos, não é um bem, como a riqueza em si também não é um mal. Uma pessoa, ela pode ser pobre financeiramente
e não ser pobre de espírito. Da mesma forma, ela pode ser rica financeiramente e pobre de espírito. A pobreza de espírito pode ser um fruto da obra do diabo, pode ser fruto da exploração, da ganância ou da preguiça. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus aqui não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, ser pobre em verdade, ser pobre em fé e em amor, é uma grande tragédia. Essa sim é terrível. A pobreza dessas características é terrível. Jesus disse em Apocalipse 3,17 para a igreja de Laodiceia: sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos em si mesmas são mais felizes. Jesus não está falando para as pessoas que têm uma baixa autoestima que isso é bom. Não, não é bom, isso é um mal. Nós somos filhos de Deus, amém? Então nós não temos que ter baixa estima, não. Pelo contrário, a nossa estima tem que ser elevada, porque nós somos filhos do Rei. O Senhor é o nosso Pai. Ser pobre de espírito não significa timidez ou fraqueza. Essas características não são virtudes, mas males. Agora vamos tentar entender aqui o que significa ser pobre de espírito. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Você já parou para imaginar? Se Jesus começasse as bem-aventuranças com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Nós precisamos entender que primeiro nós precisamos estar vazios, para depois sermos cheios. Não tem como nós sermos cheios de Deus enquanto nós não esvaziarmos de nós mesmos. Essa virtude é a raiz. As outras que nós veremos na sequência nos próximos domingos são os frutos. Uma pessoa, ela não pode chorar pelos seus pecados, e ela não vai chorar pelos seus pecados até saber que ela não tem mérito diante de Deus. Não tem jeito. Uma pessoa jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que ela saiba que ela carece totalmente da graça de Deus. Amados, ser pobre de espírito é reconhecer a dependência total de Deus. No grego existe duas palavras para pobreza. A primeira delas é penês. Penês é o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que sobra. É o homem que não é rico, mas ele também não padece de nenhuma necessidade. Ele não possui o supérfluo, mas ele tem o básico. E a outra palavra que o Senhor usa é pitokos. Esse descreve a pobreza absoluta, pobreza total. É aquele que está afundado na miséria. É o mendigo, o extremamente necessitado, aquele que não tem nada. E foi essa palavra, pitokos, que o Senhor usou. Feliz é o homem, feliz quando nós reconhecemos a nossa total carência, a nossa total dependência do Senhor. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, por mais que ele tenha, que o poder e a força
não significam nada, mas Deus significa tudo. Ser pobre de espírito, amados irmãos, é agir como o publicano: Senhor, compadece-te de mim, que sou pecador. Calvino, ele disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Moisés, ele diz: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Isaías, ele disse: ai de mim, estou perdido. Paulo gritou: Senhor, Pedro gritou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Paulo clamou: miserável homem que sou. Ser pobre de espírito é expor as suas feridas ao óleo, ao bálsamo do Senhor, do médico dos médicos. Porque se uma pessoa, ela não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu, ela não sente sede da água da vida, ela vai pisar nas riquezas do Senhor, e não vai ver graça. Ela jamais vai desejar a redenção, nem ter prazer na santificação. Ela pode vir até para a igreja, mas vai ficar preocupada com o horário, está demorando, porque não tem prazer de estar na presença de Deus. Não permite que o Espírito Santo fale ao coração dela, não permite ter relacionamento íntimo com o Senhor, não busca esse relacionamento. E aí as pessoas começam a buscar os prazeres da carne, as bebidas, as drogas, porque é um negócio rápido. Bebe 2, 3 doses de uísque, está alegrão. Mas e aí? O buraco continua. Agora, quando nós buscamos a felicidade no Senhor, nós somos saciados. E a experiência com o Espírito Santo de Deus não tem nada melhor, nada traz mais alegria, nada traz mais prazer do que verdadeiramente você ter uma experiência com o Senhor. Ser pobre de espírito, meus amados irmãos, é a nossa verdadeira riqueza. As riquezas de Cristo só pode ser apropriada, você só pode tomar posse se verdadeiramente você for pobre de espírito. Há aqueles que pensam que se pudesse ver as suas contas bancárias recheadas, milhões, seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espírito, esses verdadeiramente são aqueles que são ricos. Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos? Como eu disse, Jesus disse para a igreja, para a rica igreja de Laodiceia: você é pobre e miserável. E Jesus vira para a igreja pobre de Esmirna e diz: conheço a tua pobreza, mas és rica. Porque devemos ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito, meus amados irmãos, é a joia que todo cristão precisa carregar. Primeiro o homem se torna pobre de espírito, depois Deus vem e enche ele com a sua graça. Enquanto você for pobre de espírito, as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Mas enquanto você não for pobre de espírito, Cristo nunca será precioso para você.
enquanto nós não enxergamos a nossa própria miserabilidade, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto você não perceber que você está perdido, jamais você buscará refúgio em Cristo. Enquanto você não enxergar a feiura do seu pecado, jamais você desejará o perdão e a graça de Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber a graça de Deus. Aqueles que se abrigam no sentimento da autossuficiência, se sentem saciados, jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmo, jamais poderão ser cheios de Deus, porque Ele já está cheio. Aqueles que pensam que estão sadios, jamais buscarão um médico. Aqueles que pensam que têm méritos, jamais desejarão ser cobertos pela justiça de Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito, você não pode ir para o céu, porque o reino de Deus pertence aos pobres de espírito. O reino de Deus pertence àqueles que são dependentes do Senhor. A palavra de Deus diz que a porta do céu, ela é estreita, e aqueles que se consideram grandes aos seus próprios olhos não podem entrar lá. Talvez você pode pensar: mas pastor, como que eu posso ser pobre de espírito? E eu te falo, quando toda a base da nossa aceitação por Deus, ela passa a estar nos méritos de Cristo. Uma pessoa pobre de espírito, ela não tem nada a exigir, ela não tem nada a merecer, e ela não tem nada a reclamar. Ela simplesmente se coloca na presença do Senhor. Ela simplesmente se coloca para o Senhor: Senhor, eu estou desamparado, eu preciso de refúgio, e a minha rocha, o meu refúgio é o Senhor. E aí a pessoa não tem descanso, a sua alma não descansa, até ela estar firmada em Cristo. Ela não busca nenhum outro tesouro ou experiência além de Cristo, porque quando nós estamos cheios do Senhor, nós estamos plenamente satisfeitos. E quanto mais você se humilha, mais Deus te exaltará. Ser pobre de espírito aquieta a nossa alma. Aí você pode dizer como salmista: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Amados, o reino de Deus é algo presente, como eu disse, não futuro. A nossa felicidade não é quando estivermos lá, mas é aqui. O povo de Deus, ele precisa ser o povo mais feliz dessa terra, e o mundo precisa ver isso. Assim como diz Deuteronômio 33, 29, onde diz: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Nós somos esse povo, amém? Pela fé, nós somos esse povo. A pobreza de espírito, ela é o pórtico do templo de todas as demais bênçãos, todas as demais bem-aventuranças. A palavra Macários
ela descreve uma alegria e uma felicidade plena, perfeita, que não sofre variações. Jesus disse em João 16, 22, a vossa alegria ninguém poderá tirar, amém? A sua alegria ninguém poderá tirar. A nossa alegria ninguém poderá tirar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos em vitória, porque a nossa vitória é Cristo, amém? Você pode até estar passando por lutas, você pode até estar passando por dificuldade, mas já está abençoado com toda sorte de bênçãos, amém? Com toda sorte de bênçãos. Para concluir, eu quero te perguntar: você tem andado de modo digno deste reino? Será que nós temos vivido de modo compatível como aqueles que vão se assentar no trono, em tronos? Você já parou para pensar que mais cedo ou mais tarde, e eu acredito que é mais cedo, o Senhor virá buscar a sua igreja. A igreja vai subir, estaremos com o Senhor. Depois de recebermos os nossos galardões, nós vamos estar com Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Como vai ser maravilhoso estar na presença do Senhor, estar junto com Ele, vir com Ele para essa terra, reinar durante 1000 anos. Deixa eu te perguntar mais uma coisa: o seu coração, ele está vazio de vaidade? Você tem sede pelas coisas de Deus? Será que você estaria disposto a renunciar todas as outras coisas por amor a Cristo? No tempo de Cristo, quem entrou para o reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos em méritos, não foi os zelotes, que sonhavam em estabelecer um reino com sangue e espada, mas foi os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade, os que sabiam que eram pobres, que não tinham méritos, que não tinham nada a oferecer ao Senhor, e muito menos receber algo dele. Tudo o que eles podiam fazer era clamar a Deus pela sua misericórdia. Por isso, nessa noite você também tem esse privilégio de curvar a sua cabeça e clamar a Deus pelas misericórdias do Senhor. Pedir a Deus que você verdadeiramente possa se esvaziar de você, que você possa crer nele, e que ele verdadeiramente possa te encher com a graça, com a unção. Sabe por quê, meus amados? Porque se você fizer assim, você estará recebendo a graça do Senhor. Por isso que o tema dessa mensagem é a felicidade ao alcance de suas mãos. A decisão é sua.